Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 7 de agosto. Agora na Espanha, 10 horas e 40 minutos. No Brasil, 5 e 40 da manhã. Gente, aqui no 4 horas, de uma maneira geral, a BTC segue dando vigência ao que parece ser uma cunha triangular. A gente está indo para o bico aqui de uma figura triangularizada. Isso aqui provavelmente vai acabar redundando no estresse da aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade nada mais é que uma bandeira de alta. No diário essa movimentação está mais clara, o padrão mastro-bandeira se mantém vigente, a gente inclusive está aqui evoluindo também para uma cunha triangular aqui no diário, a BTC está ficando espremida entre a mediana do canal de Keltner e formando uma sequência de fundos ascendentes, topos descendentes, topos descendentes. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está perdendo espessura por conta da longevidade dessa canaleta virtual de baixa, que nada mais é que a bandeira de um padrão mastro-bandeira de alta. No semanal, a gente acabou criando aqui, a semana está começando agora, criamos mais um corpo real vendedor, mas respeitando esse padrão xícara alça, que é um padrão de alta. Vocês vejam que está bem delineada aqui a base de uma grande xícara e a gente parece que está desenhando aqui uma alça. O fundo da semana passada ficou em 28.585. O fundo dessa semana que começou agora, tem poucas horas só dessa semana, até agora bateu 29.018 na madrugada. Se a gente começar uma sequência de fundos ascendentes aqui no semanal, é provável que a BTC até entre essa semana e a próxima volte eventualmente a estressar a linha superior da nuvem aqui no semanal no patamar de 31 mil dólares. Se romper 31.804, fica a possibilidade da gente explodir em direção a 36 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada se mantém com uma bela espessura, o que denota que os compradores estão no controle da BTC aqui no semanal. Gente, no semanal, o candle da semana passada travou na mediana da banda de Bollinger, que é outra instituição da análise técnica. É improvável que a BTC perca a mediana da banda de Bollinger. E outra, a banda de Bollinger no semanal está ostentando uma faixa de volatilidade muito pequena, própria de um grande movimento impulsivo ou corretivo, muito provavelmente impulsivo. Quando a banda de Bollinger, principalmente no semanal, fica muito estreita, aqui tem um outro gráfico que a gente consegue visualizar que quando a banda de Bollinger ostenta essa faixa de volatilidade muito estreita, aqui mede a volatilidade da banda de Bollinger, esse indicador aqui que é essa linha vermelha. A volatilidade está quase no zero. Quando isso acontece, normalmente a BTC, quando esse padrão de volatilidade no semanal ostenta esse nível de estreitamento, a BTC promove um bull run. E é isso que deve acontecer. E a qualquer momento a BTC vai explodir numa mega pernada impulsiva. No intraday, a BTC tá um reloginho, tá dando bons trades hoje, bateu na upper, voltou para VWAP na madrugada, bateu de novo na upper, voltou para VWAP, depois rompeu a VWAP, lambeu aqui a penúltima lower, agora tá acumulando, já vai voltar para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem o sinal fechou no gain com lucro no bolso dos assinantes, hoje não vai ser diferente. E na seara fática, senadores norte-americanos preocupados com o financiamento cripto do programa nuclear norte-coreano. Senadores, principalmente os democratas, estão preocupados com o financiamento criptográfico a partir do grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte, que já desviou mais de 3 bilhões de dólares e, segundo informações da inteligência norte-americana, vem empregando esses recursos no financiamento do programa nuclear norte-coreano, e eles exigem repressão. E segue crescendo o rumor de insolvência da Huobi, que é do Justin Sun, fundador da Tron,
da USDD, uma stablecoin 100% algorítmica. O Justin Sun tweetou nesse final de semana, no domingo, dizendo que é FUD, que é para a comunidade ignorar essa série bizarra de FUDs. Ele não rebateu especificamente a suposta demonstração de falta de prova de reserva. O fato é que o saldo atual da UOB está em 2,5 bi, dos quais 662 milhões seriam de Tron, TRX, 500 milhões de dólares em Huobi Token, 800 milhões em BTC, enfim, um monte de gente da comunidade fez uma montanha de contas e o Justin Sun disse que todas as contas estão fechando no azul. Enfim, o fato é que não há como saber exatamente o que é do Justin Sun e o que é dos usuários. Então vai ficar essa dúvida, mas os boatos e os rumores seguem crescendo. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E o que a gente precisa saber sobre a solução de camada 2 a ser lançada da Coinbase, a Base. A nova camada 2, um roll-up da rede Ethereum da Coinbase, vai basicamente albergar ativos apoiados pela Coinbase, pela CeFi Coinbase. A solução de camada 2 vai ser construída a partir da Optimism. Então, na verdade, é uma solução de camada 3, né? Porque vai ser construída a partir de um roll-up que é a Optimism. Mas, enfim, vai fazer as vezes de uma solução de camada 2 com grande escalabilidade. A Base, que é o nome dessa camada, não vai possuir um token próprio. A cadeia Base foi projetada para custodiar e receber ativos e produtos da Coinbase, principalmente NFTs. A Base está comprometida com a descentralização e vai suportar a abstração de contas, ou seja, qualquer identificador da Web 2, como um e-mail ou um login do Twitter, por exemplo, vai ser capaz de gerar um public address. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, o Elon Musk, depois de um treino de sumô, disse que talvez vá precisar de uma cirurgia. Ele vai fazer ressonância magnética nas costas e no pescoço. O CEO da Tesla e da SpaceX reclamou de dores nas costas depois de um treino de sumô. Pelo visto, essa luta entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg não vai rolar, porque um simples treino de sumô já está gerando todo esse auê com dores no pescoço e a necessidade de uma ressonância magnética. Ou seja, a comunidade estava aguardando uma luta num octógono do Dana White, da UFC, entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg. Inclusive, o Elon Musk chegou a twittar perguntando para o Zuckerberg se ele já tinha uma data disponível e que, segundo ele, era só marcar e dizer o local. Enfim, parece briga na saída da escola, mas o fato é que com um treino simples de sumô, ele já está cheio de dor, parece que não vai rolar essa briga. E a Rússia e a China enviaram uma patrulha naval ao Ártico e entraram em águas territoriais norte-americanas perto do Alasca. Uma força naval combinada russa e chinesa patrulhou o Alasca perto das ilhas Aleutas. Segundo autoridades norte-americanas, eles invadiram águas territoriais norte-americanas e foram perseguidos por 4 contra-torpedeiros americanos e aeronaves P-8 Poseidon. É uma invasão histórica. Essa flotilha de 11 aeronaves, de 11 embarcações combinadas de russas e chinesas teriam navegado perto das ilhas Aleutas. Enfim, o clima está esquentando lá no Ártico. E ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, a Rússia vai evacuar um vilarejo para o lançamento da sua primeira missão lunar em mais de 50 anos. Enfim, a Rússia avisou que está enviando essa expedição lunar não tripulada desde 1970, em quase 50 anos, desde 1976, é a primeira missão lunar russa
desde a década de 1970. Enfim, é uma missão não tripulada que vai aportar no polo sul da Lua. Enfim, vamos ver como vai se desdobrar. A BTC aqui no intraday segue dando bons trades hoje. Beijou a lower 2 vezes ainda na madrugada. E daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Agora está acumulando, retornando em direção à própria VWAP. É bem provável que nos próximos minutos a BTC volte para um patamar de 29.140. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui.